Meu pai sempre gostou de ser o centro das atenções, principalmente quando havia farda envolvida, copos erguidos e olhares masculinos se cruzando em torno de histórias de guerra que só eles tinham vivido, ou pelo menos diziam ter vivido. Naquela noite ele parecia mais vivo do que nunca. Era um jantar formal em homenagem aos veteranos, num clube naval que cheirava a madeira polida, charuto e uísque caro. O salão estava tomado por uniformes engomados, risadas altas e o tilintar dos talheres batendo contra a porcelana. Eu havia sido convidada por protocolo, filha de um comandante reformado, oficial de carreira há 12 anos, mas sempre tratada como a exceção, o experimento feminino das forças. Cheguei pontualmente, de vestido social simples, cabelo preso e um sorriso contido. Não era noite de missão, mas ainda assim eu sentia o peso de estar em território hostil. Meu pai me viu de longe, já com o rosto avermelhado pelo álcool, e me chamou num gesto largo, como se estivesse puxando uma recruta. "Vem cá, minha filha", gritou. "Gente, essa aqui é a minha menina." Tentou ser soldado. As risadas começaram antes mesmo de ele terminar a frase. Senti o calor subir pelo pescoço, mas continuei caminhando até a mesa. Ao redor, oficiais mais velhos me olhavam com aquele tipo de curiosidade que mistura condescendência e deboche. O tipo de olhar que você aprende a decifrar no primeiro mês de caserna. Meu pai, satisfeito com a plateia, completou. "Os talibãs nem piscariam para você." Riu, colocando a mão pesada sobre o ombro do almirante ao lado. "Esse sim é um soldado de verdade." As gargalhadas ecoaram, longas e afiadas. Por um segundo, pensei em virar as costas, mas permaneci ali, imóvel, com um sorriso educado e os olhos fixos em um ponto do chão, até que o riso do almirante morreu de repente. Ele me encarou com uma expressão estranha, confusa, quase assustada. O copo de uísque parou a meio caminho da boca. O salão inteiro continuava barulhento, mas naquele pequeno espaço entre nós, o som pareceu desaparecer. "Espere, você é..." ele murmurou, como se estivesse vendo um fantasma. Meu pai olhou para ele, intrigado. "Que foi, almirante? Tá vendo o espírito de alguém?" Mas o almirante não respondeu. Apenas manteve os olhos em mim, as pupilas dilatadas, o rosto perdendo cor. Foi então que eu percebi que ele sabia. Sabia quem eu era. Ou, melhor dizendo, quem eu havia sido. O Anjo da Morte. O nome que ninguém devia pronunciar em público. O codinome que deveria ter morrido junto com os relatórios da operação. Por um instante, senti o ar faltar. Não pelo constrangimento, mas pela lembrança. O tipo de lembrança que não vem em imagens, mas em sons e cheiros. O estalo seco do rádio quebrando na poeira. O gosto de ferro na boca. O grito abafado de alguém pedindo cobertura. Voltei a mim quando ouvi o garçom perguntar se eu queria mais vinho. Disse que não. O almirante desviou o olhar, tenso, e meu pai riu, achando que tudo era apenas mais um de seus momentos de glória de bar. Mas o clima na mesa mudou. O riso se desfez. Os veteranos começaram a cochichar entre si, tentando entender o que havia acontecido. O almirante limpou o suor da testa, ajeitou a gravata e disse apenas: "Preciso fazer uma ligação. Com licença." E saiu, sem olhar para trás. Meu pai ficou sem entender e tentou reanimar a roda com piadas novas. Mas eu sabia que algo havia sido reaberto naquela noite. Um segredo que não era só meu e que, pelo jeito, alguns prefeririam manter enterrado para sempre. Fingi sorrir, esperei o jantar terminar e recusei o brinde final. O uísque queimava demais só de sentir o cheiro. Antes de ir embora, meu pai tentou me abraçar, ainda rindo. "Ah, minha filha, não leva a sério não. Homem é assim mesmo, gosta de brincar. Você sabe." Assenti, sem emoção, mas por dentro, algo se movia, devagar, como um mecanismo antigo voltando a funcionar. Na saída, cruzei novamente com o almirante. Ele estava no corredor, falando baixo ao telefone. Quando me viu, interrompeu a ligação imediatamente. "Capitã", ele sussurrou, quase sem voz. "Não sabia que... você ainda estava no país." Não respondi, apenas o encarei. Ele abaixou o olhar, envergonhado, e então disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça por semanas. Há coisas que nunca deveriam ter vindo à tona. Continuei andando, os saltos ecoando pelo piso frio. Lá fora, o ar da noite parecia diferente. Não era apenas o vento do litoral. Era como se algo antigo estivesse me chamando de volta. No estacionamento, abri o celular.
2 chamadas perdidas. Número restrito. A tela piscou novamente. Mensagem anônima. Anjo, eles estão se mexendo. Fique atenta. Apaguei na hora, mas as mãos tremiam. Fazia mais de 5 anos que ninguém me chamava assim. Olhei para o espelho retrovisor do carro antes de dar partida. Durante 1 segundo, vi meu próprio reflexo. E por trás dele, o vulto de quem eu era naquela noite no deserto, com o rosto coberto de poeira e o dedo firme no gatilho. Respirei fundo. Eles estão se mexendo. Eu só não sabia ainda quem era eles. Mas no fundo, eu sabia o que vinha a seguir. Aquela não era apenas uma piada infeliz num jantar de veteranos. Era o começo de uma caçada. E dessa vez, eu não estava no papel da presa. Dirigi de volta para casa com as luzes da cidade, passando rápidas pelo vidro, como pequenos flashes de memória tentando me alcançar. A mensagem ainda pulsava no canto da tela do celular, mesmo depois de apagada, como se tivesse se gravado na retina. Anjo, eles estão se mexendo. E fazia anos desde que alguém usara esse nome, e só de pensar nele senti o estômago se contrair. O codinome era um segredo, e segredos, nas forças, valem mais do que vidas. Eu não era mais a tenente operacional de 20 e poucos anos que carregava o fuzil no ombro, com a segurança de quem acredita na hierarquia e na bandeira. Era uma mulher de 37, com cicatrizes suficientes para saber que nenhuma instituição é tão sólida quanto as mentiras que ela protege. O apartamento estava escuro quando cheguei. O barulho distante do trânsito se misturava ao zumbido do ar-condicionado quebrado. E por um instante pensei que o silêncio fosse mais barulhento do que qualquer sirene que eu já ouvira. Tirei o blazer, desamarrei o coque e deixei o cabelo cair sobre os ombros. No espelho do corredor, vi uma sombra do que eu tinha sido. As olheiras fundas, a postura ainda rígida, o olhar sempre procurando saídas. Anos atrás, eu acordava ao som de explosões e gritava ordens sob chuva de areia e metal. Agora, acordava com o despertador e passava café em silêncio. O mundo achava que eu havia voltado da guerra, mas a verdade é que eu nunca saí dela. Ela só mudou de cenário. Peguei a garrafa de água da geladeira e, sem perceber, caminhei até a caixa de metal guardada no fundo do armário. As dobradiças rangeram. Dentro, pastas antigas, medalhas, recortes de relatórios e uma única foto. Um grupo de 8 soldados sorrindo diante de uma fortificação de barro e fumaça. O sol rachando o céu ao meio. Eu era a única mulher. Lembrei dos nomes, um por um, e de como a maioria não voltou. A missão era confidencial, mas o preço dela ainda me perseguia. Oficialmente, o relatório dizia que havíamos sido emboscados, que tomamos decisões emergenciais para conter o inimigo. Nenhum documento, porém, mencionava o que realmente aconteceu no 5º dia, quando recebemos a ordem que dividiu a tropa e me transformou no que eles chamaram de Anjo da Morte. Esse nome nasceu de um equívoco, e talvez também de um mito. No Oriente Médio, durante as operações conjuntas, os rádios interceptados começaram a registrar uma frequência que o inimigo usava para alertar sobre uma mulher de voz calma, capaz de fazer os mortos sumirem antes que chegassem ao inferno. Era um exagero, claro, mas a alcunha pegou. E dentro do nosso próprio grupo, virou apelido secreto, Anjo. Quando voltamos, ninguém mais falava disso, até o relatório sumir, até eu ser dispensada sob o pretexto de ajuste administrativo, até me tornarem um fantasma. Naquela noite, após o jantar, percebi que o almirante me reconheceu não como a filha de um comandante, mas como a oficial que constava em relatórios que deveriam ter sido destruídos. Ele estava lá, eu me lembrei. Não no campo, mas no comando de logística que monitorava a missão. Foi ele quem enviou as ordens cifradas, e foi sob o selo dele que o extermínio de civis foi registrado como colateral necessário. Ele sabia que, se eu quisesse, podia provar que as mortes não foram acidente, mas uma operação encoberta, assinada e selada para proteger interesses que nada tinham a ver com a guerra. Enquanto mexia nas pastas, senti o peso dos anos se acumulando nos ombros. Tinha prometido a mim mesma nunca mais abrir aquele baú, mas havia algo no olhar do almirante, naquela expressão entre medo e arrependimento, que me fez entender que o passado não estava enterrado. Ele apenas esperava a hora certa para ser desenterrado. Voltei à mesa, tirei um pendrive pequeno de dentro de uma fita isolante colada ao fundo da caixa
e o encaixei no notebook. A tela piscou e o vídeo se abriu. O arquivo era antigo, com data truncada e som distorcido, mas era o que restava de prova. Imagens captadas por um drone tático, mostrando um vilarejo sendo cercado ao entardecer. Reconheci o cenário, as coordenadas, a sequência de tiros, a voz no rádio dizendo: autorizado, proceda. Reconheci a minha própria sombra atravessando o campo, ajudando crianças a se abrigar atrás de um caminhão, enquanto as ordens de retirada eram ignoradas. Era esse o vídeo que disseram nunca ter existido. O mesmo que me transformou em lenda e me custou a patente. Os relatórios oficiais diziam que eu havia perdido o controle, que desobedeci ordens e comprometi a missão. Mas a verdade era o contrário. Eu desobedeci porque as ordens eram um massacre. E naquele dia, entre o dever e a consciência, escolhi a segunda. Fechei o laptop e encostei a cabeça no encosto do sofá, sentindo a garganta seca. Era tudo tão distante e ao mesmo tempo tão perto. O mundo seguira em frente, mas as mentiras envelhecem devagar. Agora alguém estava se mexendo. A mensagem anônima não era ameaça, era aviso. Alguém do meu passado sabia que o jantar havia reacendido algo. Talvez o próprio almirante, tentando antecipar meus passos, ou alguém da equipe que ainda me devia lealdade. De qualquer forma, eu estava sendo observada. Na manhã seguinte, acordei com o som do interfone. O porteiro avisou que havia um envelope sem remetente deixado na portaria. Fui até lá, desconfiada. O pacote era pequeno, selado com fita marrom. Abri devagar, e dentro havia uma única folha plastificada. Uma foto minha, tirada naquela noite no jantar, com o almirante ao fundo. E em vermelho, à mão, alguém havia escrito: não é o fim, é o início. Nenhuma assinatura, nenhum símbolo. Apenas aquela caligrafia firme e fria. Voltei ao apartamento com a sensação de que o chão sob meus pés tinha rachado. Alguém estava tentando me lembrar do que eu era. Alguém queria reabrir a ferida. Sentei no sofá e, pela primeira vez em anos, pensei em ligar para o meu pai. Ele ainda acreditava que a minha dispensa fora um rebaixamento por desempenho, e eu nunca tive coragem de corrigir. Na cabeça dele, eu havia sido apenas uma mulher que não aguentou a pressão, que não nasceu para a guerra. Se ele soubesse o que realmente fiz, talvez se orgulhasse, ou talvez me denunciasse. O problema é que eu não sabia mais qual das opções seria pior. Peguei o telefone e disquei o número que ainda sabia de cor. Esperei o sinal tocar 3 vezes antes de ouvir a voz dele, sonolenta e rouca, dizendo: alô. Por um momento, pensei em inventar uma desculpa banal, perguntar da saúde, do tempo, de qualquer coisa, mas ele mesmo cortou o silêncio. Você andou mexendo com gente grande de novo, foi? O sangue gelou. Eu não havia dito nada, mas a informação já corria. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntei. Ele respirou fundo, tossiu e respondeu com aquele tom cansado de quem acha que ainda manda. Recebi uma ligação estranha hoje cedo. Um velho conhecido perguntando se você ainda mora aqui na cidade. Disse que precisava te achar com urgência. Um tal de oficial da reserva. O nome? Não lembro direito. Acho que era Brandão. Ou Brant. Algo assim. Brant. O almirante. Ele estava me procurando. Desliguei antes que meu pai percebesse o tremor na minha voz. Na pia, o copo que eu segurava escorregou e quebrou em 2. Enquanto limpava os cacos, percebi que não havia mais volta. Aquela piada pública, aquele olhar de reconhecimento e agora a mensagem e o envelope. Tudo fazia parte de uma rede que estava voltando à superfície. E eu estava no centro dela. Não por escolha, mas porque sempre fui o elo que eles quiseram apagar. Quando a noite caiu, saí de casa com a mochila no ombro. Voltei a vestir a calça tática antiga, as botas pesadas e o casaco preto que usava em missões noturnas. Não porque esperava combate, mas porque certas roupas funcionam como armaduras, e eu sabia que precisaria de uma. Peguei o carro e dirigi até a orla, estacionando diante do mar. A maré estava alta, o vento cortava o rosto, e as luzes distantes dos navios piscavam como se estivessem me vigiando. Fechei os olhos e ouvi o som das ondas, tentando lembrar o que sentia quando ainda acreditava que servir era sinônimo de honra. Mas a fé no sistema se dissolvera há muito tempo, junto com os gritos daquelas crianças no deserto. O celular vibrou novamente. Outro número restrito.
Atendi. Silêncio por alguns segundos. Depois, uma voz masculina, firme e baixa, disse: Capitã, precisamos conversar. Não por aqui. Amanhã, às 20 horas, mesmo local da operação. Código 15. E venha sozinha. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Fiquei olhando para o telefone, sentindo o peso de um passado que voltava com coordenadas e códigos. Mesmo local da operação. Aquilo só podia significar um lugar. O antigo hangar desativado da base costeira, onde ficava o depósito de transporte das missões externas. Por um segundo, pensei em ignorar, fingir que não ouvi, seguir minha vida civil, deixar que as sombras se resolvessem entre si. Mas o problema das sombras é que, quanto mais você finge que elas não existem, mais elas crescem até engolir você. Quando voltei para o carro, o relógio marcava 23h17. No painel, o reflexo do meu rosto me pareceu mais firme, mais frio. Eu sabia que, a partir daquela ligação, não seria mais apenas uma ex-soldado. Estava voltando a ser o que eles chamavam, com medo e admiração, de anjo da morte. Só que dessa vez, eu não seguia ordens. Eu ia em busca delas, das ordens que me transformaram, das mentiras que roubaram meu nome e das pessoas que agora pareciam dispostas a me caçar de novo. O nome que não devia existir voltava a ecoar, e com ele, tudo o que tentei esquecer. Eu apenas não sabia que, ao aceitar aquele encontro, não seria eu quem encontraria o passado. Seria o passado que, enfim, viria me buscar. O amanhecer seguinte chegou lento, espesso, com o gosto metálico da tensão ainda preso na boca. Eu não dormi. Passei a madrugada sentada na beira da cama, os olhos fixos no celular, esperando que a tela voltasse a piscar, que aquela voz voltasse a falar o que eu já sabia, mas ainda não queria admitir. Às 6 da manhã, a cidade começava a despertar, mas eu ainda estava presa entre o passado e o que vinha pela frente. Às 20 horas, o código 15, mesmo local da operação. Aquela frase girava dentro da minha cabeça como um eco. Não era apenas um lugar. Era um túmulo aberto. O hangar ficava a 45 quilômetros dali, na antiga base costeira usada por missões conjuntas. Foi ali que, 7 anos antes, embarcamos para o que seria nossa última ação em território estrangeiro. A missão nunca foi registrada oficialmente, e quem viveu para contar aprendeu a não falar. Eu achava que tinha aprendido também, até ontem. O sol já começava a se inclinar quando entrei no carro e segui pela estrada costeira. A paisagem passava como um filme mudo, o mar à esquerda, o mato seco à direita, o ruído constante do vento cortando a lataria. Não havia música, nem vontade, só o som do motor e os pensamentos que insistiam em retornar para o deserto, aquele pedaço de terra que me acompanhava desde o dia em que o chão tremeu pela última vez. Estacionei o carro a 300 metros do portão principal. Caminhei o resto a pé. O hangar permanecia igual. Uma estrutura de concreto corroída pelo sal e pelo tempo, o símbolo das forças pintado com tinta desbotada, e a velha cerca de arame que nunca impediu ninguém de entrar, mas servia para lembrar que ali, um dia, o Estado teve poder. Lá dentro, o ar era seco, coberto de poeira e cheiro de ferrugem. As janelas quebradas deixavam entrar feixes de luz que cortavam a escuridão como bisturis. Caminhei devagar, os passos ecoando, até parar no centro do espaço vazio. Foi ali que, anos atrás, embarcamos para o Oriente Médio, sob sigilo absoluto. Éramos 9 naquela equipe, 7 homens e 2 mulheres, todos com treinamento de elite. O comando tinha nos chamado de Operação Fênix, um nome pomposo para uma missão que, na prática, era um teste político disfarçado de ação humanitária. O objetivo oficial: evacuar civis de uma vila próxima à fronteira. O objetivo real: eliminar um líder local que havia se tornado inconveniente para os interesses aliados. Eu não sabia disso no início. Nenhum de nós sabia. Fechei os olhos e o cheiro do deserto voltou inteiro. O calor cortante, o ar que doía ao respirar, o som das hélices do helicóptero batendo contra o vento. Lembro da primeira visão do solo, a vila como um punhado de casas de barro e telhas quebradas, cercada de dunas e silêncio. Nenhum movimento aparente. Era estranho demais para um lugar que, supostamente, estava sendo sitiado. O silêncio era o primeiro sinal de armadilha, mas as ordens vieram claras no rádio. Proceder com o plano,
Extração em 30 minutos. Desci com o fuzil em punho, o coração batendo no ritmo exato do treinamento. O chão era pó quente, o ar, uma muralha invisível, e ao fundo, algo que parecia choro. Crianças, escondidas dentro de uma casa. Quando abri a porta, vi 3 delas, cobertas de poeira, os olhos grandes demais para a idade. Não havia combatentes ali, havia famílias. O capitão da missão, um americano loiro de sorriso falso, gritou para que recuássemos. Disse que a área estava contaminada, que era preciso limpar o perímetro. A frase, no jargão deles, significava atirar antes de perguntar. Eu hesitei. Ele não. O primeiro disparo veio dele. O barulho foi seco, preciso. E o homem que estava ao lado da criança caiu no chão, o sangue se misturando à areia. Lembro do gosto amargo da poeira entrando pela boca enquanto eu gritava, cessar fogo. Mas ninguém me ouviu, ou não quiseram ouvir. Os outros começaram a atirar também. Tudo durou menos de 3 minutos. 3 minutos, e o mundo virou ruído, gritos, fumaça e corpos. Foi ali que a minha vida acabou e começou de novo. Eu corri para dentro das casas, arrastando quem ainda respirava, empurrando as crianças para o abrigo improvisado atrás de um muro desabado. O rádio chiava. Alguém gritava que o alvo havia sido neutralizado, que era hora de retirada. Eu não me movi. Ainda havia gente viva ali. Foi quando o drone sobrevoou, captando tudo. A câmera girou e me enquadrou no centro do caos, segurando uma menina ensanguentada nos braços. No relatório, aquele quadro virou o símbolo da desobediência. Disseram que eu coloquei toda a equipe em risco, que fui responsável por comprometer a missão. Mas o que o vídeo não mostrava era o que aconteceu depois, quando percebi que os civis mortos eram inocentes e que a ordem de ataque havia sido enviada diretamente do comando sem qualquer verificação de campo. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, os sobreviventes se reuniram em torno de uma fogueira improvisada. Éramos 5, 2 feridos, 3 ilesos. O capitão havia sido atingido por um estilhaço e não resistiu. Ninguém chorou, ninguém falou. Ficamos em silêncio, observando o horizonte engolir o resto de luz que ainda existia. O rádio chamou pelo codinome da missão, pedindo confirmação de status. Eu atendi, a voz ainda rouca de areia. Objetivo cumprido, recolhendo corpos. Do outro lado, silêncio. Depois uma frase. Entendido, anjo. Recolha e retorne. Foi ali que o nome nasceu, e nunca mais saiu. A volta foi o verdadeiro inferno. Passamos 2 dias em deslocamento, sob ataque constante. Um dos caminhões foi alvejado. O som dos pneus rasgando o deserto ainda me persegue. Quando chegamos à base, o comandante pediu relatórios imediatos. Eu entreguei o meu, descrevendo tudo o que vi. 3 horas depois, o documento sumiu do sistema. Quando tentei acessar novamente, havia uma versão diferente, assinada com meu nome, relatando obediência plena às ordens, e nenhum civil identificado. Tentei contestar, mas fui instruída a permanecer em silêncio. A justificativa era sempre a mesma: interesse nacional. A verdade é que ninguém queria manchetes sobre crianças mortas. Era mais conveniente ter um bode expiatório. Fui interrogada por meses, isolada, depois afastada sob alegação de instabilidade emocional. Recebi uma pensão simbólica e um aviso. Qualquer menção pública à missão seria considerada violação de sigilo. Os homens foram promovidos, condecorados discretamente e desapareceram em cargos diplomáticos. Eu, a única mulher, fui varrida do mapa. O nome Anjo da Morte começou a circular em fóruns de guerra, blogs obscuros e dentro das próprias forças, como um mito. A mulher que desobedeceu e matou o próprio esquadrão. A assassina que salvou civis. Ninguém sabia o que era verdade, e ninguém quis descobrir. Abri os olhos e o hangar voltou à minha frente. As janelas estouradas, o chão coberto de areia trazida pelo vento. Tudo parecia menor agora. O peso do passado se diluía na poeira, mas a dor era a mesma. Dei alguns passos e notei algo no canto. Marcas de pneu recentes, frescas, cortando o pó. Eu não era a primeira a chegar. Senti o corpo inteiro se enrijecer. O instinto antigo, aquele que nunca morre, tomou conta. Apontei o olhar para o fundo do galpão, onde a sombra se movia devagar. Uma silhueta alta, masculina. O mesmo tom de voz que eu lembrava dos rádios.
Capitã, o almirante Brant estava ali. Os cabelos mais brancos, o rosto vincado, mas o mesmo olhar calculado de quem nunca abaixou a guarda. Ele segurava uma pasta marrom. Achei que você não viria, disse. Respondi. Achei que o senhor já estivesse morto. Ele sorriu de canto. Muitos de nós estamos, só não avisaram ainda. Ficamos frente a frente, e por um instante o tempo recuou. Aquele homem havia sido minha cadeia de comando, o nome por trás das ordens cifradas, o que autorizou o massacre e apagou o relatório. Ele respirou fundo, como se procurasse coragem. O vídeo, você ainda tem. Eu não confirmei nem neguei. Aquilo nunca deveria ter existido. Ele continuou. Mas alguém copiou, e agora há gente demais interessada em torná-lo público. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Eu percebi o medo na voz dele, e entendi que a mensagem da noite anterior não era um aviso aleatório. Era o prenúncio de algo maior. Eles querem limpar o passado, capitã, disse Brant. E você é a única peça fora do tabuleiro. Limpar o passado? Repeti. Ou eliminar testemunhas? Ele não respondeu. Apenas estendeu a pasta, mas não a entregou. Há nomes aqui que você não quer ver. Pessoas acima de mim. Se esse material vazar, não é só a carreira deles que acaba. É o país que sangra. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era uma ameaça ou um pedido de ajuda. Talvez os dois. Por que me contar isso agora? Perguntei. Porque eles já começaram, disse ele. Ontem, interceptaram a conta de um dos sobreviventes da missão. Encontraram rastros. Ele desapareceu esta manhã. Meu corpo gelou. Havia apenas 4 de nós vivos. Se um deles sumira, os outros seriam os próximos. E quanto ao senhor? Perguntei. Ele deu de ombros. Eu já assinei minha sentença quando entrei aqui. Do lado de fora, o vento levantava redemoinhos de areia. Lá dentro, o passado se erguia entre nós, feito uma sombra viva. Eu sabia o que viria. Uma caçada. Um acerto de contas. E a verdade, por mais sufocada que estivesse, começava a respirar de novo. O almirante finalmente entregou a pasta e disse em voz baixa: Não confie em ninguém, nem no seu pai. Fiquei ali, sozinha, observando a silhueta dele sumir entre as colunas, e por um momento ouvi de novo o som do deserto. Aquele silêncio pesado, absoluto, que antecede o disparo. O silêncio da areia. Saí do hangar com a pasta debaixo do braço e a certeza de que cada passo meu agora era vigiado. O vento batia contra o concreto e levantava pequenas nuvens de areia que grudavam na pele como lembranças. Olhei para trás antes de atravessar o portão. O prédio parecia uma carcaça vazia, mas a sensação de que alguém ainda estava lá dentro não me abandonava. O almirante havia desaparecido sem ruído, como se nunca tivesse existido, mas a frase dele permanecia presa entre os dentes. Não confie em ninguém, nem no seu pai. E foi essa parte que doeu mais do que todas as outras. Dirigi sem rumo por um tempo, tentando processar o peso daquelas palavras. O sol já havia caído, e a estrada parecia não levar a lugar algum. Eu mantinha os faróis baixos, observando o reflexo da própria expressão no para-brisa. Fria, concentrada, mas rachada por dentro. Quando cheguei ao perímetro urbano, decidi não voltar direto para o apartamento. Peguei um desvio, estacionei em uma rua sem saída e desliguei o motor. O silêncio do carro desligado era diferente do hangar. Aqui ele vinha carregado de vozes que eu preferia esquecer. Peguei a pasta, coloquei sobre o colo e abri. Dentro, havia documentos datilografados, relatórios com carimbos de acesso restrito e fotografias em preto e branco de reuniões em Brasília, Washington e Doha. Rostos conhecidos. Um em especial me fez prender a respiração. Era meu pai. A imagem o mostrava em um jantar diplomático, sentado ao lado de oficiais estrangeiros e de um homem que eu reconheci imediatamente. O próprio Brant, anos mais jovem. A legenda no verso dizia: Encontro estratégico, Projeto Artemis, 2007. Artemis era o nome antigo da Operação Fênix, o mesmo plano que, anos depois, daria origem à missão que arrasou o vilarejo. A pasta inteira era uma linha do tempo de encobrimento, um mosaico de conexões entre esferas políticas, militares e empresariais. E o nome do meu pai aparecia mais de uma vez,
Ele não só sabia da operação, ele havia ajudado a aprová-la. Senti o estômago se revolver. Durante toda a minha carreira, ele me fez acreditar que eu o envergonhava, que minha presença no exército era uma afronta à tradição da família, quando, na verdade, ele apenas temia que eu descobrisse o quanto suas mãos estavam mergulhadas no mesmo sangue que me obrigaram a derramar. Fechei a pasta e encostei a testa no volante. Por um instante, a raiva me fez querer arrancar o espelho retrovisor e arremessar pela janela. Mas logo veio o instinto que me manteve viva em todas as missões. Respirar, observar, esperar. Peguei o celular e digitei uma mensagem curta para um contato antigo. Código Alfa. Preciso confirmar registros de 2007. Projeto Artemis. O número era de Lúcio, um sargento de comunicações que eu salvei durante um bombardeio no segundo dia de Fênix. Ele me devia a vida, e eu sabia que se alguém ainda tivesse acesso aos servidores antigos, seria ele. Esperei quase 20 minutos até que o aparelho vibrasse. A resposta veio em uma única linha. Isso nunca existiu. E logo depois, uma segunda mensagem. Não me procure. Apagaram tudo. Apagaram tudo. Essa frase me perseguiu durante o trajeto até em casa. Subi as escadas devagar, observando as câmeras de segurança instaladas no corredor. 2 delas estavam viradas para baixo, como se alguém tivesse mexido nelas. Entrei no apartamento, deixei a luz apagada e fiquei parada, escutando. Nenhum som. Só o tic-tac do relógio na cozinha. Tranquei a porta com o trinco duplo, fechei as cortinas e encostei a pasta na mesa. Fui até o quarto, puxei a mala de emergência que sempre mantive sob a cama, um hábito herdado da vida militar, e revisei o conteúdo. Roupas discretas, documentos, uma arma licenciada, cartões pré-pagos e um celular sem rastreamento. Eu havia jurado nunca mais usar nada daquilo, mas ali estava, como se o tempo tivesse apenas feito uma pausa para respirar antes de recomeçar. Tentei dormir, mas a insônia veio acompanhada de lembranças que não obedecem à lógica do tempo. Vi o rosto de meu pai quando eu ainda era cadete, o orgulho distante, o olhar avaliando cada passo, cada respiração. Ele me ensinara a desmontar um rifle antes mesmo de eu aprender a fazer tranças no cabelo. Um soldado é um espelho da sua família, dizia. Agora eu entendia o peso real daquela frase. Ele não queria um espelho, queria um escudo. Alguém para sustentar o mito da honra enquanto ele negociava a sujeira por trás das cortinas. O celular tocou às 3h12 da madrugada. Número desconhecido. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Capitã? A voz era masculina, cansada, conhecida. Lúcio? Perguntei. Ele respirou fundo. Eles vieram aqui, procuraram o servidor. Disseram que era a auditoria, mas levaram tudo. Se eu sumir, a senhora já sabe. A ligação caiu logo depois. Fiquei segurando o telefone como se ele ainda estivesse quente. O relógio digital da estante marcava 3h15 quando o alarme do prédio disparou. Um som agudo, cortante, que fez o coração disparar. Fui até a janela. 2 viaturas paradas em frente ao edifício. Homens de terno preto conversando com o porteiro. Falsa tranquilidade. Não eram policiais. A postura deles dizia tudo. Peguei a mala, o pendrive, a pasta e saí pelos fundos, usando a escada de serviço. O elevador estava bloqueado. Desci 6 andares de botas, sem fazer ruído, até alcançar a garagem. Um dos homens já falava no rádio, o rosto iluminado pela luz azul do portão automático. Corri a baixada até a saída lateral e usei o controle reserva para abrir o carro. O motor ligou sem ruído. Cruzei as ruas desertas até perder as luzes das viaturas no retrovisor. Só quando cheguei à estrada percebi o quanto tremia. Era como se a guerra tivesse voltado a pulsar dentro de mim. O mesmo ritmo de sobrevivência que me manteve viva no deserto, agora me empurrava para longe de casa, longe de qualquer coisa que pudesse ser rastreada. Dirigi por horas até chegar a uma pensão afastada, na beira de uma cidade pequena. Paguei adiantado, pedi um quarto sem janela e um café preto. A dona não fez perguntas. Na mesa de fórmica, abri a pasta de novo e espalhei os papéis. Comecei a cruzar datas, nomes, horários. Descobri um padrão. Todos os relatórios eram assinados por oficiais diferentes, mas as rubricas seguiam a mesma caligrafia. As assinaturas eram falsificadas. Um único punho escreveu tudo, e só alguém com acesso à Secretaria de Inteligência
Teria autoridade para registrar selos de confidencialidade. Essa era a prova de que havia um único comando por trás do massacre e de toda a operação subsequente. E se meu pai estava entre os aprovadores originais, então ele não era apenas cúmplice. Ele era fundador daquilo. O sol começou a nascer e a luz laranja atravessou a cortina fina, desenhando sombras na parede. Pela primeira vez em anos, senti raiva sem medo. Raiva limpa. Aquele tipo de raiva que dá direção. Peguei o celular descartável e gravei um áudio curto, enviando para um contato antigo do jornalismo investigativo militar. Se algo acontecer comigo, procure por Projeto Artemis. Pasta 04, Código Fênix. Comece pelo nome mais óbvio. E desliguei antes de pensar no que havia feito. Passei o dia seguinte dentro do quarto, alternando entre ler e escutar o som do trânsito distante. Às 5 da tarde, o noticiário local anunciou a morte de um homem identificado como ex-sargento das forças, encontrado dentro de casa após um suposto acidente elétrico. Nenhum nome foi divulgado, mas eu soube imediatamente. Lúcio. Eles estavam apagando as testemunhas. Naquela noite, peguei a estrada novamente, seguindo em direção à cidade onde meu pai morava. O céu estava sem lua, o tipo de escuridão que só quem aprendeu a caminhar com óculos de visão noturna saberia decifrar. Pensei no que diria ao vê-lo. Parte de mim queria gritar, expor tudo, obrigá-lo a admitir. Outra parte só queria entender como ele pôde. No meio do caminho, parei em um posto de gasolina e comprei um maço de cigarros, o primeiro em mais de 10 anos. Acendi um, traguei fundo e observei a fumaça se dissolver no ar frio. Não era nicotina o que eu buscava. Era lembrança. O mesmo cheiro que ele exalava quando voltava das reuniões da academia militar, dizendo que a honra tinha preço, mas que o importante era saber quem pagava. Cheguei à casa dele pouco antes da meia-noite. As luzes estavam apagadas. O portão, encostado. Empurrei com cuidado e entrei. O quintal tinha o mesmo cheiro de sempre: ferrugem, terra e uísque. Bati na porta. Nenhuma resposta. Bati de novo, mais forte. Quando finalmente ouvi passos, preparei o corpo para o que viesse. Ele abriu a porta vestindo o velho roupão marrom, surpreso ao me ver. Filha, o que está fazendo aqui a essa hora? As palavras saíram antes que eu conseguisse controlá-las. Quero saber quanto vale a honra de um homem que vende a própria filha. Ele piscou, confuso, depois riu. Aquele riso baixo de quem acha que ainda tem controle. Você não sabe o que está dizendo. Entrei, fechei a porta atrás de mim e coloquei a pasta sobre a mesa. Então me explica. Ele olhou os papéis, os rostos, as assinaturas. A cor do rosto dele mudou. Um vermelho súbito, quase febril. Onde conseguiu isso? Do seu colega Brandt, o homem que o senhor ajudou a acobertar. Ele balançou a cabeça, mas a voz saiu fraca. Era política. Era outro tempo. Havia acordos maiores. Maiores que as vidas que a gente enterrou, maiores que a minha. O silêncio que se seguiu foi longo. Ele se sentou devagar, como se o corpo tivesse desistido antes da mente. Você nunca entenderia, disse por fim. Você era jovem, idealista. Aquilo era guerra. Guerra não é desculpa para covardia, respondi. E nesse momento percebi que, por mais que eu quisesse odiá-lo, ainda havia algo em mim que buscava reconhecimento. Um resquício infantil de querer ouvir um pedido de perdão. Mas ele não veio. O que veio foi um sussurro frio. Você devia ter me deixado morto. Fiquei olhando para ele, sem saber se era ameaça ou confissão. Peguei a pasta, virei de costas e caminhei até a porta. Antes de sair, ouvi o som de uma garrafa sendo aberta, o estalar do gelo contra o vidro, o mesmo som que marcou a infância inteira. E foi ali, naquela casa cheia de retratos e medalhas empoeiradas, que eu entendi de vez. Meu pai não era um homem destruído pela culpa. Era um homem moldado por ela, e eu era o reflexo que ele tentou apagar. Dirigi até o alto de uma colina próxima. Parei o carro e observei as luzes da cidade abaixo. Tirei o celular e gravei outra mensagem. Se ele cair, o resto cai junto. Enviei para o mesmo contato. Depois desliguei o aparelho e o joguei no mar. Naquele instante, o céu pareceu mais escuro e, ao mesmo tempo, mais limpo.
Eu não tinha mais lar, mais comando, mais nome. Só a verdade. E a verdade, eu aprendera. Não se apaga. Ela apenas espera o momento certo para reaparecer, como um fantasma que nunca foi embora. 3 dias se passaram desde a noite em que deixei a casa do meu pai. 3 dias sem dormir direito, sem comer, sem saber quem era aliado ou inimigo. A cidade parecia diferente, mais densa, mais silenciosa, como se soubesse que algo estava para ruir. A cada esquina eu via vultos que poderiam ser apenas sombras, ou talvez homens à paisana. Já não importava. O instinto de sobrevivência, aquele mesmo que me fez atravessar o deserto viva, tinha voltado com força, e com ele, uma estranha clareza. A verdade não era mais apenas um fardo, era uma arma, e eu finalmente tinha aprendido a usá-la. Na manhã do 4º dia, enquanto o café esfriava sobre a mesa da pensão, ouvi o noticiário mencionar discretamente o nome de Brandt. O almirante reformado A. Brandt foi encontrado morto em seu escritório no início desta manhã. As autoridades investigam como suicídio. Não disseram mais nada. Apenas mostraram por 1 segundo a fachada do prédio onde ele costumava trabalhar. Uma torre de vidro refletindo o céu. Eu sabia o que aquilo significava. O suicídio era a versão mais limpa do assassinato. Era o método preferido de quem tem algo grande a esconder. O tipo de morte que vem com uma nota falsa, uma arma limpa e uma mensagem curta. Assunto encerrado. Mas eu sabia que não estava encerrado. Brandt tinha me procurado porque não queria morrer em silêncio. Ele havia deixado aquela pasta comigo não por arrependimento, mas porque sabia que, se algo acontecesse, o conteúdo cairia nas mãos erradas. E agora, eu era a mão errada. Peguei o pendrive, a pasta e uma garrafa de água, e saí da pensão antes que alguém aparecesse para checar a caldeira, trocar a fechadura, ou qualquer outro pretexto. A rua estava vazia. Entrei no carro e segui em direção ao centro, até o edifício onde o corpo dele fora encontrado. A fachada estava cercada por faixas amarelas, e jornalistas tentavam colher declarações de seguranças que não sabiam de nada. Estacionei a 2 quadras, atravessei a rua fingindo estar ao telefone e entrei por uma lateral, onde o isolamento ainda não havia sido montado. O elevador estava desligado, então subi de escada. No 4º andar, um policial uniformizado falava com um homem de terno branco impecável. O cabelo grisalho, o relógio caro, o olhar de quem manda. Era o tipo de figura que não aparece nos noticiários, mas está em todas as decisões que o povo nunca entende. Fiquei parada por alguns segundos, observando. Ele gesticulava pouco, falava baixo, mas o policial acenava com a cabeça como quem recebia instruções, não ordens. Quando ele se virou, reconheci o rosto. Demorei um instante, mas reconheci. O mesmo homem que aparecia em uma das fotos da pasta, sentado ao lado do meu pai, durante o tal Projeto Artemis. O homem que, na época, ocupava um cargo civil de assessoria no Ministério da Defesa e que, nos bastidores, era o elo entre o comando militar e as empresas privadas que financiavam as operações. Esperei ele se afastar, seguindo por um corredor lateral, e o segui à distância. Ele entrou em uma sala de conferência vazia, acendeu as luzes e sentou-se diante de uma mesa comprida. Tirei o distintivo antigo da bolsa, aquele que ainda carregava o brasão da força, e prendi na lapela do casaco. Respirei fundo e entrei. Capitã Lemos, operações externas. Preciso de 5 minutos. Ele levantou o olhar, surpreso, mas não assustado. Não sabia que ainda usavam esse modelo de insígnia, disse, apoiando o queixo na mão. Nem eu, respondi, mas achei que o senhor reconheceria. Ele sorriu de leve. Você é a filha do comandante Lemos. Claro que me lembro. Vi você criança, correndo pelos corredores da academia, e depois ouvi histórias. Muitas histórias. Histórias erradas, imagino. Depende do ponto de vista. Afinal, lendas existem porque alguém precisa acreditar nelas. A calma dele me irritava. A voz era macia, treinada para convencer. Sentei à frente, tirei da bolsa uma das fotos da pasta e deslizei pela mesa. Essa reunião de 2007, Projeto Artemis. O senhor estava presente. Quero saber o que realmente estava sendo negociado. Ele olhou a foto, depois para mim, e apoiou o corpo na cadeira. Você tem ideia do que está fazendo? Tenho.
Estou tentando entender por que um programa de evacuação humanitária se transformou em um massacre. Ele suspirou, entrelaçando os dedos. As coisas não são tão simples. O mundo é movido por interesses. E às vezes, o preço da estabilidade é mais alto do que gostaríamos. Essa resposta, eu já esperava. Era a mesma retórica que ouvi toda a vida. Mas havia algo diferente no olhar dele. Uma sombra de medo. Como se soubesse que eu não sairia dali apenas com palavras. O almirante Brant está morto, falei. E antes de morrer, me entregou uma pasta cheia de documentos. Se eu sumir, essa pasta vai direto para a imprensa internacional. Ele manteve o sorriso, mas o tique no canto da boca o traiu. Brant sempre foi um homem teatral. Você devia deixar os mortos em paz. Não posso, porque os mortos que vocês criaram continuam me assombrando. Por um instante, o silêncio se instalou. Então ele disse, quase num sussurro, você quer mesmo a verdade, capitã? Ela não vai te dar paz. A paz nunca esteve nos meus planos. Ele riu, mas dessa vez o riso veio nervoso. Artemis não era só um programa militar. Era um projeto de reposicionamento de mercado. O vilarejo que vocês devastaram ficava sobre uma rota subterrânea de petróleo e fibra óptica. O ataque foi uma cortina de fumaça para reposicionar forças. Nenhum soldado jamais deveria saber disso. Mas você viu o que não devia. E Brant sabia que, enquanto você respirasse, o nome dele não estaria limpo. Senti o sangue gelar. Era isso. O massacre, o sigilo, o codinome. Tudo era uma operação de fachada para encobrir um roubo em escala global. Ele continuou. Seu pai assinou como representante militar de apoio logístico. Ele não tinha escolha. Nenhum de nós tinha. Era o preço da lealdade. E, francamente, eu achei que você tivesse entendido quando desapareceu. Eu não desapareci. Fui apagada. É assim que o sistema protege quem ainda é útil. Fiquei em pé. Ele também. A tensão entre nós parecia algo vivo. Você não vai publicar nada, disse ele, com o tom de quem dita uma sentença. Porque se fizer, não será só sua carreira que termina. Há documentos sobre sua conduta também. O relatório original continua arquivado. E nele, você não é uma heroína. É uma criminosa. Respirei fundo. O relatório que vocês falsificaram. Ele deu um passo à frente. O relatório que o público acreditará. E é isso que importa. Saí da sala antes que minha raiva me fizesse cruzar a linha. No corredor, as luzes fluorescentes piscavam. Cada passo ecoava como se o chão denunciasse minha presença. No estacionamento, o ar cheirava a chuva e gasolina. Entrei no carro e fiquei parada por alguns minutos, observando o vidro embaçado. As palavras dele rodavam na cabeça. Meu pai, Brant, aquele homem de terno branco, todos parte da mesma engrenagem. Um sistema tão grande que transformava pessoas em versões descartáveis. Peguei o celular e abri o arquivo de vídeo do drone. O som estava baixo, mas o suficiente para ouvir os tiros, os gritos, a confusão. Ali, entre o caos, aparecia um fragmento que eu nunca havia notado. Uma transmissão de voz fora da frequência oficial. Uma voz masculina, fria, dizendo: confirma código Artemis. Limpar a área em 15. Prioridade de carga confirmada. Prioridade de carga. Não falavam de civis, mas de material. Armas? Dados? Não. Eu voltei o vídeo. Aumentei o brilho. No canto, um caminhão blindado descarregava caixas metálicas com o logotipo de uma empresa de tecnologia americana. Era isso. Artemis nunca teve a ver com política. Era um contrato. E as vidas perdidas foram apenas custo de operação. Dirigi sem destino até que o combustível quase acabasse. Parei em um posto na beira da estrada. Comprei outro maço de cigarros e fiquei observando a chama do isqueiro tremendo no escuro. Pensei em tudo que já perdi, tentando servir a algo maior. A juventude, o nome, a fé. E percebi que, no fundo, o maior inimigo nunca foi o inimigo. Sempre foi o silêncio. O silêncio que transforma culpa em patriotismo. O silêncio que faz homens vestirem ternos brancos para esconder o sangue. Quando o sol começou a nascer, decidi que não fugiria mais. Não adiantava correr de fantasmas que eu mesma ajudei a criar. Liguei o motor e voltei para a cidade, o olhar fixo no horizonte. Eu tinha um nome, um vídeo e uma história que o país não queria ouvir. Mas uma coisa era certa. Se eles me fizeram de fantasma, agora teriam que lidar com o retorno do que enterraram. E, no fundo,
Eu sabia que a próxima vez que visse meu pai, não seria como filha, seria como soldado. Voltei à cidade com o motor quase no limite, o painel aceso em vermelho, e o coração batendo num compasso que já não era medo, era foco. A estrada amanhecia, e o céu parecia um espelho rachado, onde o sol tentava se recompor. Enquanto dirigia, pensava na frase do homem de terno branco. Você não vai publicar nada. Era uma ameaça, mas também um desafio. Ele acreditava que o silêncio ainda era a arma mais eficiente. Talvez fosse, para quem nunca aprendeu a sobreviver entre tiros e desinformação. Mas eu havia aprendido, e agora, o silêncio seria meu disfarce, não minha prisão. Parecia quase cômico pensar que tudo começou com uma piada num jantar. A mão pesada do meu pai no ombro do almirante, o riso fácil, a humilhação travestida de afeto. O que eles não sabiam é que aquela noite havia acendido algo que o tempo não conseguiu apagar. Estacionei o carro num beco próximo ao centro, tirei a jaqueta e prendi o cabelo, trocando a aparência militar pela de uma civil comum. O primeiro passo para não ser encontrada era parecer ninguém, e eu tinha prática nisso. Passei o dia em um café de esquina, observando o movimento e usando o notebook antigo que mantinha offline, sem rastreadores. Cada arquivo que eu abria era uma peça do quebra-cabeça. As fotos, os relatórios, o vídeo, tudo apontava para um mesmo ponto. O projeto Artemis era apenas o nome fantasia de uma operação de transferência tecnológica, encoberta por ações militares. O que eu precisava era provar a ligação entre os contratos privados e as ordens de comando. Isso estava em algum lugar, e esse lugar tinha nome, o Arquivo Fantasma. Eu já ouvira falar dele anos antes. Uma lenda entre os oficiais de comunicações. Um servidor paralelo, mantido fora das redes oficiais, usado para armazenar relatórios sigilosos que não existiam. A maior ironia das forças era que até os segredos tinham seus próprios segredos. O acesso era limitado a 3 setores: o Estado-Maior, a Secretaria de Inteligência e a Seção Técnica de Criptografia. O mesmo setor onde, por coincidência, meu pai atuou antes de se aposentar. Se havia uma chance de localizar as provas originais, era ali. E eu sabia exatamente quem poderia me ajudar. Procurei o nome que evitava há anos: Capitão Torres. Ele fora meu instrutor de reconhecimento. Um homem duro, mas justo. Depois da minha dispensa, tentara manter contato, mas eu me afastei. Diziam que ele havia deixado o exército para trabalhar em segurança digital privada. Talvez ainda tivesse acesso. Encontrei um endereço em um fórum antigo. Uma empresa pequena, discreta, em um prédio comercial de 3 andares. Cheguei perto das 5 da tarde, quando o trânsito começava a engrossar. Subi as escadas devagar, o som dos meus passos se misturando ao burburinho distante da rua. Torres me recebeu sem surpresa, como se já soubesse que eu apareceria um dia. Estava mais envelhecido, o cabelo grisalho, as mãos firmes. Capitã, disse apenas com aquele respeito que não se perde mesmo fora do uniforme. Preciso de acesso, falei direto. Ao servidor paralelo. Ele me olhou longo, depois fechou as persianas. Você está brincando com fogo? Não é fogo, é sobrevivência. Ele andou até a mesa, ligou um monitor e digitou algo. Se ainda existe, está enterrado em camadas que você não imagina. Foi desativado há 5 anos. Mas desativar nesse país é o mesmo que esconder. Esperei em silêncio enquanto ele abria pastas, digitava códigos, desviava de protocolos de segurança. O tempo parecia elástico. Cada clique era uma contagem regressiva invisível, até que, finalmente, a tela piscou e surgiu uma lista de arquivos. O nome Armis 07F estava lá. Ele olhou para mim. Esse é o que você procura? Sim. Então respira fundo, porque se abrir isso, nada volta a ser como antes. Assenti. Ele clicou. O vídeo se abriu com a mesma interface militar que eu lembrava das missões. As primeiras imagens eram idênticas às que eu já tinha. O drone sobrevoando o vilarejo, o calor do deserto distorcendo o horizonte. Mas depois de alguns segundos, algo novo apareceu. O momento anterior ao ataque. Um áudio interceptado de uma chamada entre o comando central e um interlocutor civil. A voz era inconfundível. Meu pai. As cargas já estão em movimento. Garantam o controle do perímetro. A prioridade é o comboio, não a população. A resposta veio do outro lado. Fria, estrangeira. Confirmado. Artemis em andamento. O
som do meu próprio sangue pareceu encher o quarto. Torres olhou para mim sem dizer nada. Eu não sabia se queria gritar ou vomitar. Aquele era o tipo de prova que poderia destruir carreiras, tratados, alianças inteiras. Você precisa copiar isso, ele disse. E sair daqui antes que rastreiem. Peguei o pendrive e inseri na porta lateral, mas o sistema exigia autenticação biométrica. Precisa de autorização superior, explicou. E o único login ainda ativo pertence ao comandante Lemos, meu pai. Era como um ciclo impossível de romper. Todas as estradas levavam de volta a ele. Fechei o notebook e respirei fundo. Posso resolver isso. Vai atrás dele? Não. Vou atrás da senha. Deixei o escritório de Torres com a sensação de estar sendo seguida. Atravessei a rua sem olhar para os lados. Entrei em um táxi e pedi que me deixassem em um hotel perto da rodoviária. Lá, aluguei um quarto por uma noite e comecei a planejar. Se a autenticação ainda era dele, significava que sua digital continuava registrada no sistema. Eu sabia que ele guardava documentos antigos, medalhas e provavelmente o terminal pessoal ainda conectado à rede militar. Bastava acesso físico. Esperei até a madrugada. Fui até a casa dele pela rota mais longa, evitando câmeras e ruas principais. O portão estava fechado, mas o muro baixo não era obstáculo. Escalei devagar, entrei pelo quintal e me aproximei da janela do escritório. As luzes estavam apagadas. Forçando a fechadura com um grampo, entrei. O cheiro familiar de fumo e madeira encerada me atingiu como um soco. Na mesa, o laptop dele, ainda ligado. Coloquei o pendrive e esperei o leitor acender. O sistema pediu autenticação biométrica. Peguei o copo de cristal que ele usava. Havia marcas de digitais por toda parte. Usei uma fita adesiva especial que mantinha no bolso. Pressionei sobre o vidro e apliquei no sensor. A tela liberou o acesso. O upload começou. 5%, 10%, 20%. Cada número parecia um segundo de vida roubado do inimigo. No reflexo da tela, vi meu rosto. Metade luz, metade sombra. E percebi que já não era a mesma pessoa que entrou ali 7 anos atrás pedindo aprovação. Era outra. Uma versão mais antiga, mais fria, mais próxima daquilo que eles chamavam de anjo da morte. Aos 82%, um barulho de porta se abriu atrás de mim. Virei rápido. Ele estava ali, de roupão, o rosto pálido, a expressão de quem via um fantasma. O que você está fazendo? Não respondi. O upload chegou a 90%. Ele deu um passo à frente. Você não entende, filha. Isso não vai mudar nada. Vai destruir tudo. Talvez seja o que precisa acontecer. Eu fiz isso por você. Não. Fez por você mesmo. O progresso chegou a 100%. Retirei o pendrive e o escondi no bolso interno da jaqueta. Ele tentou segurar meu braço, mas recuou ao ver a arma. Não me obriga a te odiar mais do que já odeio, murmurei. E saí pela janela. A chuva começava a cair quando atingi a rua. Corri até o carro e dei partida. Atrás, ouvi gritos abafados. Talvez ele tenha tentado ligar para alguém. Talvez tenha apenas ficado parado, assistindo ao que criou se afastar. Não olhei para trás. Dirigi por quilômetros até a orla deserta. Parei o carro, desliguei o motor e abri o pendrive. Dentro, os dados agora descriptografados mostravam algo ainda pior do que eu esperava. Não havia apenas um vídeo, mas dezenas. Missões diferentes, vilarejos diferentes, nomes diferentes. Todos classificados sob o mesmo código. Ártemis. Aquele massacre não era um acidente isolado. Era um padrão, uma estratégia. Um programa de extermínio silencioso sob o disfarce de operações humanitárias. Fiquei olhando para as imagens até o sol começar a nascer. O mar à frente parecia calmo demais para um mundo tão sujo. Eu sabia que não podia simplesmente divulgar tudo. Se publicasse sem proteção, seria apagada antes que o vídeo chegasse à superfície. Precisava de alguém com alcance, alguém fora do controle militar, alguém que não tivesse medo. Lembrei da jornalista que me procurara meses antes para uma matéria sobre mulheres de guerra. Na época, recusei a entrevista. Agora, ela seria a única em quem eu poderia confiar. Peguei o celular e digitei uma mensagem curta. Tenho algo que você precisa ver. Verdade sobre Ártemis. Me encontre onde tudo começou. Enviei e joguei o chip no mar. Quando o telefone tocou de novo, já seria tarde demais para recuar. Fechei o notebook, encostei a cabeça no volante e deixei o som do mar cobrir o barulho dentro da minha mente.
Pela primeira vez em anos, senti que o medo mudava de lado. Não era mais meu, era deles. E eles, eu sabia, fariam qualquer coisa para destruir o que eu carregava. Mas agora, o arquivo existia. E enquanto existisse, eu também existia. A noite em que decidi reencontrar Helena foi também a noite em que percebi que já não havia retorno. Eu não era mais apenas uma mulher tentando limpar o próprio nome. Era uma testemunha com algo que muita gente pagaria para destruir. A mensagem enviada, simples e seca: tenho algo que você precisa ver. Verdade sobre Ártemis. Me encontre onde tudo começou. Foi o estopim. Eu sabia que ela entenderia o código. O onde tudo começou não era o deserto, nem o quartel, mas o memorial dos veteranos. Aquele mesmo salão onde meu pai me expôs diante do almirante. Um lugar público, vigiado, mas simbólico. Lá, as máscaras haviam caído pela primeira vez. Lá, cairiam de novo. Cheguei antes do amanhecer, estacionando 2 quadras abaixo do clube naval. O prédio dormia sob o nevoeiro, as bandeiras imóveis, o portão fechado. Sentei no carro e esperei, observando o relógio marcar cada minuto como se fosse um passo em direção ao fim. Às 6h40, vi Helena se aproximar. Casaco cinza, mochila no ombro, olhar desperto de quem vive farejando mentiras. Era assim mesmo quando a conheci, anos atrás, cobrindo conflitos internacionais. Ela foi uma das poucas a não me tratar como mito ou vilã. Quando entrei em contato, não hesitou. Estou aqui, disse ao telefone. E veio. Saí do carro e a encontrei na calçada. Ela não sorriu. Você parece pior do que nas fotos de arquivo, disse sem ironia. A guerra nunca acaba, respondi. Só muda de endereço. Fomos para dentro. O segurança da portaria mal levantou os olhos. O salão estava vazio, cheirando a cera e o uísque velho. Sentei com ela em uma mesa ao fundo e coloquei o pendrive entre nós. Aqui está o que o país fingiu não ver por quase uma década. Ela olhou o objeto como quem encara um explosivo. Se o que você diz é verdade, não é uma matéria. É uma implosão. Então imploda com cuidado. Ela ligou o notebook, conectou o dispositivo e ficou em silêncio enquanto os arquivos se abriam. As imagens do drone, as transcrições, as chamadas interceptadas, tudo. Cada frame era um fragmento do inferno que eles haviam escondido. Quando o áudio da voz do meu pai surgiu, Helena parou de respirar por um segundo. Isso é real? Perguntou. Você acha que eu teria sobrevivido a tudo isso por uma farsa? Ela recostou-se, passou as mãos no cabelo e murmurou. Se publicar isso, o sistema inteiro desaba. Então que desabe. Mas ela era jornalista, e jornalistas não sobrevivem só de coragem. Antes de qualquer coisa, preciso validar os arquivos, confirmar a autenticidade, cruzar fontes. Isso não vai ser rápido. Não temos tempo, retruquei. Eles já sabem que você tem. Eles quem? Eu não respondi. Não precisava. Deixamos o clube ao redor das 8. O sol começava a cortar o nevoeiro, e a rua parecia calma demais. Foi então que percebi o carro preto parado na esquina oposta. O vidro fumê, o motor ligado. O mesmo modelo que vi próximo à minha pensão dias antes. Puxei Helena pelo braço. Anda. O que foi? Nada. Só não olha para trás. Caminhamos rápido até o estacionamento. A porta do carro mal fechou, e já vi, pelo espelho, o veículo escuro nos seguindo. Não havia como ter dúvidas. Eles não estavam mais se escondendo. Tomei a via litorânea e acelerei, cortando as curvas com a precisão automática que o corpo aprende no campo. O carro atrás manteve distância. Helena se segurava no painel, tensa. Quem são? Os homens que queimam provas. Você está me dizendo que estamos sendo perseguidas por militares? Não, por gente pior. Civis com crachá de segurança nacional. A estrada se estendeu por quilômetros até que decidi mudar de rota. Entrei em uma estrada de terra que levava a um depósito abandonado. Estacionei atrás de uma carreta velha e desliguei o motor. Agora você vai me explicar o que está acontecendo, exigiu Helena. Eles mataram Brandt e estão limpando os rastros. Cada testemunha, cada registro, cada servidor. O que você tem nas mãos é a última prova de que Artemis existiu. Ela olhou para o pendrive assustada. Então é por isso que queriam que você sumisse. Não. É por isso que agora vão querer que nós duas sumamos. Ela respirou fundo. Se é tudo isso que diz, preciso de um canal seguro. Tenho contatos fora do país. Jornalistas que podem replicar o material simultaneamente. Assim, se nos calarem,
A história já terá se espalhado. Faça isso, mas não daqui. Preciso despistar. Peguei o pendrive e entreguei a ela. Guarde. Se eu não aparecer até amanhã, publique. Ela hesitou. E você? Vou fazer o que sempre fiz. Sobreviver. Voltei para o carro e peguei a estrada de novo. Desta vez sentido norte. O carro preto reapareceu no retrovisor. A perseguição durou quase 1 hora, até que percebi o padrão. Eles não queriam me parar. Queriam me cansar. Esperavam o erro. Mas quem passou noites rastejando em terreno inimigo não se perde tão fácil. Desviei para uma área industrial desativada. Entrei num galpão vazio e desliguei as luzes. Esperei. O som dos pneus no asfalto se aproximou. Depois, cessou. Silêncio. 1 segundo, 2. A batida seca de uma porta. Vozes masculinas, curtas, sem pressa. Contornei por trás das prateleiras enferrujadas e observei. Eram 3. Ternos escuros, fones de ouvido, armas curtas. Profissionais. Um deles falava ao rádio. O pacote está com a jornalista. Confirmar a eliminação da origem. O pacote. A jornalista. Eles sabiam. Não pensei. Saí pela lateral, corri até a saída e liguei o motor antes que percebessem. Os faróis deles acenderam segundos depois. Aceleramos juntos, mas eu conhecia as curvas da cidade melhor do que eles. Entrei num túnel, desliguei os faróis e reduzi o ritmo até o som dos motores desaparecer. Quando saí do outro lado, já havia escolhido o próximo passo. Precisava encontrar Helena antes deles. Tentei ligar, mas o número estava fora de área. Fui até o endereço que ela usava como base, um pequeno apartamento em Copacabana. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, arma em punho. O notebook ainda estava sobre a mesa, aberto, a tela piscando. O pendrive não estava mais lá. No chão, uma caneca quebrada, marcas de sapato, e sobre o sofá, uma mancha escura. Sangue. Chamei por ela sem resposta. Andei até o corredor. O silêncio era tão pesado que parecia me empurrar. No banheiro, encontrei o espelho trincado e uma palavra escrita com o dedo molhado na poeira. Coragem. Não havia corpo. Nem sinais de luta além daquilo. Eles levaram Helena viva. Por quê? Talvez ainda não tivessem conseguido acesso ao arquivo. Talvez ela tivesse escondido em outro lugar. Peguei o notebook e o fechei, tentando manter a cabeça fria. Cada segundo perdido era uma vantagem para eles. Saí e desci as escadas, mas antes de alcançar a calçada, vi um carro desacelerar do outro lado da rua. Um homem desceu, fingindo falar ao celular. A mão dele tocava o coldre disfarçado sob o paletó. Apontei a arma primeiro. "Procura por mim?" Gritei. Ele congelou. Depois ergueu as mãos devagar. "Capitã Lemos?" disse. "Sou da imprensa." "Mentira. Helena me mandou. Disse para te encontrar. Ela está viva." A dúvida me travou por meio segundo. Ele tirou do bolso um crachá com o logotipo do jornal de Helena e um bilhete dobrado. Peguei e li. "Confie. Falar na rádio às 22h. Transmissão segura." Olhei o relógio. Eram 21h08. "Se for armadilha, é a última." Ele apenas respondeu. "Se não for, é nossa única chance." Fomos até a rádio, um prédio modesto escondido numa rua lateral. A recepcionista nos reconheceu. "A senhora é a capitã?" Apenas acenei. Fomos levados até o estúdio. Lá, a voz de Helena preencheu o ar antes mesmo que eu a visse. "Estamos no ar em 5, 4, 3... Ela estava pálida, com um curativo no braço, mas viva. "Eles tentaram me silenciar", disse. "Mas a história agora é pública." Olhei para o monitor. A transmissão estava sendo replicada por múltiplos canais independentes, retransmitida em tempo real por jornalistas estrangeiros. O arquivo já estava no ar. Por um instante, achei que tínhamos vencido, mas logo o prédio tremeu com o impacto de algo no térreo. Explosão. O sistema de alarme disparou. Luzes piscando, fumaça, gritos. Helena olhou para mim com olhos arregalados. "Eles não vão parar", disse. Peguei-a pelo braço e corremos até a saída de emergência. O calor subia pelo corredor como um sopro de fornalha. Do lado de fora, a noite estava tomada por sirenes. A fumaça preta subia contra o céu e o cheiro de diesel queimado preenchia o ar. "Isso é o que eles fazem", murmurei. "Eles queimam provas, mas não sabem que agora a chama é nossa."
Apoiamos Helena no meio-fio, enquanto o fogo engolia o prédio atrás de nós. Ela respirava com dificuldade, tossindo, mas viva. E agora? Perguntou. Agora, eles vão vir atrás de mim, mas o país inteiro viu. O arquivo existe. Ela assentiu. E por um momento, o medo dela se transformou em algo parecido com fé. O que vai fazer? Desaparecer. De novo. Dei as costas para o incêndio e caminhei até a escuridão da rua lateral, enquanto as chamas refletiam nas poças de chuva como uma bandeira tremulando. A verdade havia escapado, e com ela, a minha última chance de anonimato. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. O país inteiro respirava o mesmo ar carregado de cinzas. E talvez, entre aquelas cinzas, finalmente houvesse espaço para algo nascer. A guerra não termina quando o inimigo é derrotado. Termina quando a mentira que o sustenta é queimada junto com ele. E naquela noite, o fogo ainda ardia. Nos dias que se seguiram ao incêndio, o país virou um ruído constante. As imagens da transmissão correram como vírus, trechos dos vídeos do drone, o áudio do comando, o rosto de Helena coberto de fuligem declarando ao vivo que a verdade tinha um nome: Operação Artemis. O governo negou tudo. As forças publicaram uma nota breve, chamando o material de edição criminosa. Mas as provas se multiplicavam, copiadas, replicadas, espalhadas em fóruns, canais alternativos, servidores anônimos. Era impossível apagar o que já havia sido visto. E no centro da tempestade, meu nome voltou a circular. A mulher que revelou Artemis, a ex-militar fantasma, o anjo da morte. No início, tentei me esconder. Mudei de cidade, troquei de aparência, queimei os poucos documentos que ainda me ligavam à vida antiga. Mas não há disfarce que apague uma lenda. O apelido que um dia foi peso agora voltava como símbolo. Em grafites nas paredes, em manchetes sensacionalistas, em correntes anônimas pela internet, o anjo da morte renascia. Desta vez, não como assassina, mas como vingadora. Alguém que enfrentou o próprio exército e sobreviveu. O que eles não entendiam, o que ninguém entendia, é que não havia glória alguma nisso. Só exaustão. Passei a primeira semana em um abrigo improvisado numa vila costeira, dividindo o espaço com pescadores que não faziam perguntas. O rádio local noticiava protestos nas capitais. Em Brasília, oficiais foram convocados para depor. Havia rumores de renúncia, de fuga. Um senador mencionou meu nome em uma sessão, chamando-me de traidora. Outro rebateu, dizendo que, se o que eu denunciara fosse real, o país devia me pedir desculpas. Enquanto eles falavam, eu limpava o sal das botas e observava o mar, tentando não pensar. Mas o silêncio do oceano tem o mesmo tipo de poder que o silêncio do deserto. Ele devolve tudo o que você tenta enterrar. Certa manhã, encontrei um envelope sob a porta do quarto, sem remetente. Dentro, uma única folha datilografada. Eles vão transformar você em bandeira ou em cadáver. Escolha antes deles. Não havia assinatura, mas reconheci o tom. Torres. O velho instrutor que me ajudara a acessar o arquivo. Ele sabia o que viria. Quanto mais o caos crescia, mais interesse despertava. E quanto mais meu nome era mencionado, mais caro ficava o preço da minha cabeça. Tentei contatá-lo, mas o número que eu tinha já não existia. Passei a rastrear os passos de quem ainda estava vivo. Poucos. Helena fora levada para fora do país com a ajuda de uma rede de jornalistas independentes. O pai dela me mandou uma mensagem curta. Ela sobreviveu, mas você precisa sumir. Sorri com ironia. Sobreviver era o que eu fazia de melhor. Numa noite de chuva, enquanto recolhia redes de pesca na praia com um dos moradores, o televisor da cantina exibiu um pronunciamento de emergência. O ministro da Defesa, terno impecável, voz grave, dizia que as informações criminosamente divulgadas comprometiam a segurança nacional e que uma operação de contenção estava em andamento. No canto da tela, vi o brasão antigo das forças e uma frase que me fez estremecer. Protocolo Anjo, em execução. Não era coincidência. Eles haviam batizado a caça com o meu nome. Saí da cantina e caminhei até o trapiche. O vento vinha forte, carregando o cheiro de tempestade.
O horizonte estava coberto de nuvens, e eu sabia o que isso significava. A mesma máquina que eu havia servido por anos agora girava contra mim. Eles iriam reescrever a narrativa, me transformar em terrorista, em delatora comprada, em qualquer coisa que justificasse minha eliminação. Era um manual. Eu o conhecia porque ajudei a escrevê-lo, anos atrás, quando ainda acreditava que o inimigo estava sempre do outro lado do mapa. Voltei para o quarto e abri o rádio de ondas curtas que ainda usava como scanner. Frequências militares, codificadas. Entre os ruídos, captei fragmentos. Destino confirmado. Alvo isolado. Prioridade 1. Senti o estômago contrair. Eles me rastrearam. Olhei ao redor. O quarto simples de madeira. O colchão fino. A janela que dava para o mar. Nada que valesse a pena salvar. Peguei a mochila e saí pela porta dos fundos, cortando pela areia. O barulho distante de helicópteros se misturava ao som das ondas. As luzes varriam o céu. Corri até a vegetação e me escondi sob as árvores, observando o pouso dos veículos na praia. 3 homens saltaram, armas em punho, roupas sem insígnia. Um deles segurava um tablet, o rosto iluminado pela tela. Vi o mapa, e no centro dele, um ponto vermelho, o sinal do meu celular, que eu deixara propositalmente ligado sobre a cama. O estrondo veio segundos depois. A explosão engoliu o quarto inteiro, uma bola de fogo alaranjada que iluminou a costa. A pressão do impacto fez a areia vibrar sob os meus pés. Quando o vento dissipou a fumaça, restava apenas cinza. Eles achavam que tinham vencido. Esperei até o helicóptero decolar novamente, e desapareceu no horizonte. A maré começava a subir, cobrindo o que restava do abrigo. Voltei lentamente para a praia, o corpo tenso, mas a mente fria. Senti algo estranho. Pela primeira vez, não havia medo. Apenas uma certeza serena de que eu não devia nada a ninguém. A mulher que eles procuravam já estava morta, queimada junto com aquele quarto. O que ficava agora era o que sempre me manteve viva: o instinto, a estratégia e um novo propósito. Na manhã seguinte, as manchetes anunciavam minha morte. Anjo da morte desaparece em explosão na costa. Vi a notícia em um jornal deixado sobre o balcão de uma padaria. A foto era antiga, o rosto endurecido, o uniforme impecável. O texto dizia que eu havia resistido à prisão e morrido durante confronto. As autoridades lamentavam a tragédia e exaltavam minha carreira exemplar manchada pela desobediência. Sorri. Eles tinham feito por mim o que nunca consegui: me apagar oficialmente. Agora eu era livre. Nas semanas seguintes, passei a viver entre deslocamentos. Norte, interior, fronteira. Usava nomes falsos, documentos improvisados e uma rede de ex-colegas que ainda deviam favores. Torres me encontrou uma última vez num posto de gasolina no meio da estrada. "Você conseguiu o que queria", disse, apoiando o braço na janela do meu carro. "Não", respondi. "Eu só comecei." Ele riu. "O país inteiro fala de você. Grupos anarquistas, veteranos, até religiosos, acham que é símbolo de justiça. O governo te chama de ameaça. Talvez os dois estejam certos. E o que vai fazer agora? Esperar. Esperar o quê? A poeira baixar. E depois, o vento mudar de direção. Nos meses que vieram, o escândalo se transformou em fantasma. Oficiais renunciaram. Um general foi preso por corrupção. O ministro desapareceu em viagem oficial. Mas o povo, cansado, voltou à rotina. O país é mestre em engolir tragédias. Só que algo diferente ficou no ar. Um tipo de fissura invisível na confiança. A ideia de que o inimigo podia usar farda, que a lealdade podia ser comprada, que a verdade podia ser enterrada, mas não eternamente. Numa tarde qualquer, recebi uma mensagem criptografada, canal antigo de comunicação das missões internacionais. Um único texto. Código Anjo restaurado. Precisa ver isso. A origem era indecifrável. Pensei em apagar, mas o destino me empurrou outra vez para o centro da tempestade. Segui as coordenadas enviadas. Uma base desativada no interior, onde as montanhas tocavam o céu. Cheguei ao entardecer. No galpão vazio, um projetor ligado exibia imagens tremidas. Civis libertos, documentos assinados, depoimentos de soldados anônimos. Todos usando a mesma expressão. Nós sabíamos, mas alguém precisava começar. Entendi então o que havia acontecido. O nome Anjo se tornara uma rede.
Um código de resistência dentro das próprias forças. Jovens oficiais compartilhando informações, desafiando ordens injustas, recusando-se a repetir os erros. O mito que criaram para me destruir agora alimentava um movimento. Eu não era mais o centro. Eu era o começo. Fiquei parada diante das imagens até o projetor apagar sozinho. Lá fora, o vento soprava frio entre as montanhas. Peguei a mochila e saí. O céu estava limpo. E pela primeira vez em anos, não ouvi sirenes nem helicópteros. Apenas o som distante de um novo tempo se abrindo. Caminhei até o carro e, antes de entrar, olhei para o horizonte. Pensei em Helena, em Brandt, em Torres, em meu pai, que, segundo as notícias, havia sido hospitalizado e depois desaparecido sem deixar rastro. Pensei no deserto, no silêncio, nas vozes que ainda ecoavam. Talvez o verdadeiro retorno do anjo da morte nunca tivesse a ver com vingança, mas com transformação. Eu não voltei para matar. Voltei para garantir que ninguém mais precisasse morrer calado. Enquanto dirigia de volta para a estrada, as luzes da cidade distante se acendiam uma a uma, como se o mundo inteiro respirasse fundo depois de uma longa asfixia. No rádio, uma notícia breve. Movimento Anjo ganha força entre jovens militares. Governo tenta conter crise ética. Desliguei o som e sorri. Não havia mais silêncio que pudesse me apagar. O nome que quiseram destruir agora era eco. E todo eco, cedo ou tarde, vira grito. As manchetes já não traziam meu nome todos os dias, mas ele ainda ecoava nos cantos onde a poeira da política não conseguia assentar. O movimento Anjo crescia sem rosto, sem líderes, apenas com a ideia de que obedecer não é o mesmo que servir. Nas academias militares, jovens recitavam trechos do meu depoimento como se fossem orações. Nas ruas, grafites mostravam asas negras pintadas sobre muros cinzentos. O governo chamava de subversão, a população chamava de despertar. Eu observava de longe, sem interferir. Aprendi a reconhecer quando a história já não me pertencia. Mas o sistema não esquece. Quando o inimigo não pode te matar, ele tenta te transformar em mito ou em louca. A mídia estatal alternava entre me chamar de heroína e de traidora, dependendo da conveniência. Um dia exaltavam a coragem feminina que desafiou generais. No outro, diziam que eu sofria de transtorno pós-traumático e inventara tudo em delírio. Eu deixava que falassem. A verdade não precisa de defesa, só de tempo. E o tempo é o juiz mais paciente de todos. No início do outono, recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz era baixa, quase quebrada. Filha? Fiquei muda. Fazia meses que não ouvia o timbre do meu pai, e parte de mim achava que nunca mais ouviria. Precisamos conversar, disse. O instinto gritou para desligar, mas o coração, esse traidor incurável, me fez ouvir. Onde você está? Perguntei. Num hospital militar, unidade de internação. Venha se quiser entender. Demorei 2 dias para decidir. Não porque quisesse vê-lo, mas porque sentia que aquela conversa seria o fim de algo. Viajei de madrugada, pelas estradas que cortavam o interior como cicatrizes abertas. O hospital era antigo, isolado, o tipo de lugar que o tempo esquece de reformar. Apresentei um documento falso e entrei como visitante. O corredor cheirava a éter e arrependimento. Quando abri a porta do quarto, encontrei um homem que mal reconheci. O corpo dele era uma sombra do que fora. A farda pendurada na cadeira parecia carregar mais peso que ele próprio. Você veio, murmurou, a voz rouca. Sentei sem responder. Ele olhou para a janela, onde o sol batia fraco. Eles me deixaram aqui para morrer em silêncio. Não querem que eu fale. E por que está falando comigo? Porque você é a única que pode entender. Ri sem humor. Entender o quê? Que vendeu vidas por contratos? Que a lealdade é uma forma de prisão, disse, com os olhos úmidos. Eu achei que estava protegendo você, o sistema, o nome da família, o país. No fim, protegi só a mim mesmo. O silêncio que veio depois foi quase sagrado. Havia algo de humano naquele homem, finalmente despido da farda, das ordens, da soberba. Um pai que só agora percebia que a guerra que travou era contra a própria filha. Eles querem me usar como bode expiatório, continuou. Vão alegar que agi sozinho, que falsifiquei relatórios, que desrespeitei protocolos.
E talvez eu mereça. Talvez. Mas quero que saiba de uma coisa. Não me arrependo de ter te ensinado a lutar. Lutar contra quem? Perguntei. Ele hesitou. Contra o medo. Saí antes que as lágrimas dele me atingissem. Na saída, encontrei um repórter encostado no muro, cigarro aceso, gravador escondido na mão. É verdade que o comandante Lemos vai depor? Perguntou. Não sei, respondi. Mas se for, o país deveria ouvir. Ele riu incrédulo. Ouvir? Ninguém ouve nada nesse país. Só escolhe o lado que mais dói menos. Naquela noite, o noticiário confirmou. O comandante Lemos, ex-assessor estratégico da Operação Artemis, seria interrogado em audiência sigilosa. Nenhuma câmera, nenhum público. O mesmo Estado que se alimentava de silêncio agora usava o silêncio como escudo. O povo protestou. O nome dele subiu nas redes, arrastando o meu junto. Filha contra pai. Justiça ou vingança? Cada manchete era uma ferida reaberta. No dia da audiência, fiquei em um hotel simples, observando pela janela o movimento dos jornalistas na rua. Chovia fino. As sirenes cortavam o vento. Às 10h47, uma mensagem apareceu na tela do meu celular. Ele pediu para você assistir. O link me levou a uma transmissão restrita, sem som, sem comentários. Apenas a imagem fria da sala de audiência. Vi meu pai sentado diante de uma mesa, as mãos trêmulas, o olhar perdido. Um juiz militar fazia perguntas que eu não ouvia, mas lia nos lábios as palavras. Confirma sua assinatura? Ele assentiu. Confirma ter conhecimento prévio do ataque? Outro aceno. E então a frase que paralisou o país. Confirma que a capitã Lemos foi usada como cobertura? Por um segundo, o tempo pareceu se contrair. Ele ergueu o rosto, como se procurasse meu olhar através da lente da câmera, e respondeu algo que o microfone captou mesmo desligado. Ela salvou vidas. Nós matamos o futuro. Desliguei o vídeo. Lá fora, o som das buzinas começava a aumentar. O país havia ouvido, mesmo sem som. A confissão se espalhou como fogo. Nos dias seguintes, os noticiários repetiam as mesmas cenas, os mesmos trechos, os mesmos debates. Foi heroísmo ou traição? Quem realmente mandou matar? Há outros arquivos? Eu assistia tudo de longe, com a mesma serenidade com que se observa uma tempestade que já passou, sabendo que ainda vai chover. O julgamento formal nunca aconteceu. O comandante Lemos morreu 3 dias depois, oficialmente de parada cardíaca. Nenhum médico assinou o laudo completo. O corpo foi cremado. Nenhum funeral. Nenhuma bandeira sobre o caixão. Apenas uma urna entregue a um mensageiro e uma assinatura no recibo. A única herança que recebi foi uma carta, entregue sem remetente, escrita à máquina. Você venceu, agora viva. Mas eu não me sentia vencedora. A vitória é um conceito que só serve aos vivos. Eu era algo entre sobrevivente e testemunha. Andava pelas ruas e via meu rosto em cartazes, camisetas, murais. As pessoas sussurravam meu nome como se fosse senha. E, paradoxalmente, quanto mais me tornava símbolo, menos me sentia humana. O anjo da morte havia devorado a mulher por trás do mito. Certa tarde, um jornalista jovem me encontrou em uma feira popular. Você vai depor no Tribunal Civil? Perguntou. Não tenho mais nada a dizer, respondi. Mas o povo quer ouvir de você. Quer saber se perdoou seu pai. Olhei para ele e vi, nos olhos, a mesma curiosidade que o mundo sempre teve pelos monstros que cria. O perdão é uma palavra confortável, disse. Mas às vezes, o que resta é só compreensão. E isso já é quase amor. Nos meses que seguiram, a Comissão Internacional reconheceu oficialmente o massacre da Operação Artemis como crime de guerra. Vários oficiais foram extraditados. Outros fugiram. O país foi forçado a abrir os arquivos. E lá estava o vídeo completo, público, incontestável. O nome Anjo da Morte aparecia na legenda final, não como codinome de execução, mas como símbolo de uma testemunha. A ironia era quase poética. Ainda assim, o julgamento mais importante não aconteceu em tribunais. A verdadeira sentença veio no olhar das pessoas comuns, no motorista que se recusou a me cobrar a corrida, na senhora do mercado que deixou o troco na minha mão por mais tempo do que o necessário, nos jovens cadetes que me enviavam mensagens anônimas dizendo:
Prometemos fazer diferente. Era ali, nesse tribunal invisível, que a justiça se cumpria. Sem jurados, sem testemunhas, sem verdades absolutas. Apenas o peso do reconhecimento. Uma noite, voltei ao Memorial dos Veteranos. O mesmo salão onde tudo começou. O lugar ainda tinha o mesmo cheiro de cera e passado. Caminhei até a parede de mármore e encontrei o retrato do meu pai entre os homenageados. Havia uma nova placa abaixo, por serviço prestado e arrependimento assumido. Toquei o nome com a ponta dos dedos e deixei uma única flor no chão. Não era perdão, era encerramento. Do lado de fora, o vento frio carregava vozes da rua, cânticos de protesto, risos, buzinas, vida. A cidade respirava de novo. Subi o capuz, misturei-me à multidão e, por um instante, senti algo que há anos não sentia: pertencimento. Talvez o anjo da morte nunca tivesse sido uma pessoa, mas uma ideia. E ideias não morrem, apenas mudam de forma. Quando o sol começou a nascer, parei em uma esquina e observei o reflexo das luzes nas vidraças. Meu rosto devolvido pelo vidro já não parecia o de uma fugitiva, mas o de alguém em paz. E pela primeira vez em toda a guerra, a visível e a invisível, percebi que o julgamento havia terminado. Não nos tribunais, não nas manchetes, mas dentro de mim. Eu não buscava absolvição, buscava descanso. E o descanso finalmente me encontrara. O amanhecer daquele dia tinha algo de estranho, como se o tempo hesitasse em começar. O céu estava limpo demais, o ar pesado demais, e eu caminhava pela praia vazia com a sensação de estar atravessando um território que não pertencia mais a ninguém. O país ainda falava meu nome, mas o som já vinha distante, como eco vindo de outra vida. O julgamento do meu pai marcara o fim de uma era, não apenas para mim, mas para todos nós. O anjo da morte se transformara em símbolo, em manchete, em ruína e em redenção. E eu, pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer com o silêncio que restou. As ondas vinham mansas, e o mar parecia indiferente ao peso da história. Pensei em quantos soldados viram o mesmo horizonte antes de morrer, e quantos outros voltaram e descobriram que o verdadeiro campo de batalha começa quando as armas se calam. O mundo civil não perdoa heróis. Ele apenas os consome até sobrar nada. Talvez por isso eu tivesse sobrevivido, porque nunca me encaixei em nenhum dos papéis que tentaram me dar. Não era mártir, nem vilã. Era apenas alguém que se recusou a continuar mentindo. Nos últimos meses, desde a confissão do meu pai, passei a viver num vilarejo pequeno do litoral nordestino, o tipo de lugar onde o tempo corre em outra velocidade. A casa era simples, com paredes caiadas e janelas que rangiam ao vento. De manhã, o cheiro de maresia se misturava ao café, e à tarde, o sol pintava as paredes de ouro. Eu ajudava pescadores a reparar redes, ensinava as crianças da vila a ler mapas, e quando perguntavam quem eu era, dizia apenas Lúcia, um nome emprestado de uma amiga que já não estava viva. Ninguém precisava saber mais do que isso. Às vezes, à noite, o rádio ainda mencionava notícias sobre o movimento anjo. Grupos civis exigindo transparência, soldados se recusando a participar de operações sem registro, jovens nas academias jurando honra sem obediência cega. A cada vez que ouvia, sentia um misto de orgulho e melancolia. Eu havia iniciado algo que não podia controlar, e talvez fosse melhor assim. O anjo da morte não era mais meu. Pertencia ao mundo, às vozes que vieram depois, as pessoas que transformaram a dor em propósito. Era o preço e a bênção de ter falado alto demais. Numa tarde chuvosa, recebi uma carta. Não havia selo nem remetente, apenas o envelope úmido com o meu nome escrito à mão. Dentro, uma fotografia. Era Helena, sorrindo, segurando uma criança nos braços, o mar ao fundo. No verso, uma frase curta. Ela cresceu, ouvindo que coragem não tem farda. Senti as lágrimas virem antes que pudesse impedi-las. Não era tristeza. Era algo mais próximo de gratidão. Helena sobrevivera. O movimento prosperava. O país respirava. E eu, de alguma forma, continuava viva em cada uma dessas pequenas vitórias. Ainda assim, havia algo que me prendia. Um peso que o tempo não apagara. No fundo da gaveta, guardava o pendrive original, o mesmo que deu início a tudo.
As cópias estavam espalhadas pelo mundo, mas aquele era o primeiro, o verdadeiro. O que continha não apenas as provas, mas também os fantasmas. E cada vez que o via, sentia que ainda não havia encerrado a missão, porque uma história só termina quando alguém decide dar a última ordem. Naquela noite, caminhei até o topo da colina que ficava atrás da vila. De lá, via-se o mar e, ao longe, as luzes fracas dos barcos de pesca. Sentei sobre uma pedra e esperei o vento acalmar. Peguei o pendrive, fechei os olhos e deixei que as lembranças viessem. O deserto, os gritos, o som metálico das hélices, a voz do almirante dizendo: "Você é o anjo da morte", o olhar do meu pai, o fogo, a confissão, o silêncio depois de tudo. Cada imagem era uma ferida costurada a sangue frio, mas nenhuma delas me doía mais. Eram cicatrizes, e cicatrizes são só outra forma de memória. Olhei para o objeto na palma da mão, pequeno, insignificante, mas capaz de destruir impérios. A história inteira da minha vida resumida a um artefato de plástico e metal. Pensei em mantê-lo, em guardá-lo como lembrança, mas percebi que isso seria apenas outra prisão. Enquanto aquele arquivo existisse, eu ainda seria refém dele. Então me levantei, respirei fundo e atirei o pendrive no mar. Ele girou no ar, descreveu um arco perfeito e desapareceu na escuridão líquida. Por um instante, tive medo de me arrepender. Mas o arrependimento é uma forma de covardia, e eu já não tinha mais espaço para covardias. Fiquei ali por horas, ouvindo o som das ondas contra as pedras. A chuva começou a cair leve, como se o céu apenas testasse o terreno. Quando o primeiro clarão riscou o horizonte, senti algo que não sentia desde antes de Artemis. Paz. Não a paz idealizada dos discursos ou das bandeiras, mas a paz silenciosa de quem finalmente aceita que algumas batalhas não se vencem, apenas se sobrevivem. Nos dias seguintes, continuei minha rotina simples. Ajudava nas aulas, escrevia anotações num caderno velho que chamava de Diário de Missão, embora não houvesse missão alguma a cumprir. Era apenas um jeito de organizar o silêncio. Às vezes, alguém da vila comentava sobre mim. A moça nova é quieta, mas tem olhar de quem já viu guerra. E eu apenas sorria. Eles não sabiam. E era melhor assim. Um fim de tarde, um jovem soldado apareceu na vila. Uniforme novo, olhar inquieto. Disse que estava de passagem, procurando abrigo por uma noite. Ofereci café e silêncio, os dois bens mais raros do mundo. Quando ele soube meu nome, o nome falso, apenas acenou, respeitoso. Antes de ir embora, deixou sobre a mesa um envelope lacrado. Dentro, uma cópia plastificada de uma notícia. Nova geração de cadetes jura o código anjo. Abaixo, em letras pequenas, a dedicatória. Em memória da capitã Lemos. Porque verdade também é patriotismo. Ele não pediu explicações. Apenas sorriu e partiu com a calma de quem carrega o futuro sem saber. Fiquei observando até o som das botas desaparecer. Depois, dobrei a notícia com cuidado e aguardei entre as páginas do diário. Talvez um dia alguém a encontre e queira saber quem foi essa mulher de quem todos falam, mas ninguém lembra direito. Talvez descubram que não era heroína nem mártir. Apenas alguém que, em algum momento, escolheu não mentir mais. O sol descia, e o mar começava a engolir a linha do horizonte. Caminhei até a beira da água e deixei que a espuma tocasse os pés. O vento trazia o cheiro de maresia e memória. Pensei em meu pai. Pensei na menina que eu fui, tentando caber num uniforme grande demais, acreditando que disciplina era sinônimo de valor. E pensei na mulher que me tornei, sem farda, sem cargo, mas finalmente inteira. A guerra tinha me ensinado a matar, a vida, a sobreviver. Agora eu precisava aprender a viver. De repente, o som de helicópteros cortou o céu ao longe. Instintivamente olhei para cima. Não senti medo. Era apenas ruído, eco de um passado que já não me alcançava. Respirei fundo e, em voz baixa, dei a última ordem que ainda restava: descansar. Depois disso, caminhei de volta pela areia, cada passo dissolvendo o peso dos anos. As primeiras luzes da vila se acendiam e o mar refletia o brilho suave como um espelho quebrado costurado pela luz. Por um instante, achei ver meu reflexo entre as ondas. Não a soldado, não a fugitiva, mas a mulher comum que o mundo esqueceu.
E entendi que ser esquecida era, talvez, a forma mais pura de liberdade. A última ordem não foi dada ao exército, ao Estado ou a qualquer inimigo. Foi dada a mim mesma. E pela primeira vez, eu obedeci sem medo. Enquanto o horizonte se apagava devagar, senti que enfim o silêncio estava do meu lado. O anjo da morte não precisava mais de asas. Tinha finalmente encontrado o chão.